Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Seja bem-vindo à nossa quaresma, ao nosso canal no YouTube, para juntos rezarmos e mergulharmos na graça de Deus, na graça do Espírito Santo. E nós vamos falar dele hoje. Mas antes disso, vamos rezar ao Espírito Santo, pedindo que ele venha, mas vamos pedir com o coração. Sei que você procura rezar com o coração, mas quanto mais a gente interiorizar, melhor é a nossa oração. Peça com todo o seu coração agora, nesse início desse vídeo, que o Espírito Santo venha sobre você, sobre o lugar, o ambiente onde você está, que os santos anjos possam encher esse ambiente de louvor, da presença de Deus, do espírito de adoração, e o Espírito Santo venha sobre nós. Vamos rezar juntos. Convidamos a Virgem Maria para rezar conosco e chamar pelo Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais os tornar a ofender. Espero alcançar o perdão das minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. E por que é que nós rezamos ao Espírito Santo de uma maneira um pouco mais efusiva, né? Enfatizando mais essa presença do Espírito Santo? Porque você vai meditar hoje conosco o Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, de 14 a 23. E nesse capítulo de São Lucas, nós vamos ler que Jesus faz uma libertação, faz um exorcismo e expulsa um demônio mudo. E a pessoa começa a falar, as multidões ficam admiradas. O que acontece? Os invejosos, os fariseus, mesmo vendo os sinais do Senhor, cumprindo todas as profecias, curando os enfermos, os leprosos, ressuscitando mortos e, nesse caso, libertando uma pessoa que a vida inteira foi escrava, foi presa por esse demônio que a deixava muda, e eles, com cada vez mais raiva e inveja, falam mal de Jesus, não querem reconhecer. E eles dizem: é por Beelzebu que Jesus está expulsando os demônios. Jesus fala: mas que absurdo! Como pode o mal estar contra si mesmo? Se uma casa estiver dividida, ela não pode ter força para continuar. Jesus fala que todo reino dividido vai ser destruído. É ilógico. E Jesus fala depois: mas se é pelo dedo de Deus que eu estou expulsando o mal, que eu estou expulsando todos os demônios, então o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Meus irmãos, é muito bonito esse título, dedo de Deus. Em Lucas 11, Jesus fala dedo de Deus. Em Mateus 12, esse mesmo texto, Jesus fala assim: se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vocês o reino de Deus. Olha, Jesus está dando o título ao Espírito Santo, dedo de Deus. Nós rezamos, cantamos no hino antiquíssimo da igreja, chamado Veni Creator. Nesse hino tem uma partezinha que diz: Digitus Paterne Dextere, quer dizer, o dedo da mão direita de Deus.
Então, é um dos títulos do Espírito Santo. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso o mal, o sopro, diz em outra passagem bíblica, em Isaías 11, se eu não me engano, que ele vai expulsar o mal com o sopro de seus lábios. O Espírito Santo de Deus. Jesus, quando ressuscita, aparece para os discípulos, sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo, e dá a eles autoridade para cortar o mal, confessando os pecados. É maravilhoso. João capítulo 20, Jesus dá essa autoridade pelo poder do Espírito Santo. Jesus fala: se é pelo dedo de Deus que eu expulso o mal, então chegou para vós o reino de Deus. E Jesus vai falar que um homem forte guarda bem a sua casa, mas se chega um outro homem mais forte, amarra esse e pega tudo aquilo que tinha na casa. O que Jesus está dizendo, meus irmãos? Jesus está dizendo que por causa do pecado original, nós nos tornamos escravos, nós nos tornamos dependentes do vício, nós nos tornamos mesmo viciados, escravos do pecado. Mas quando Jesus assume esse corpo, essa casa, se faz homem, ele domina o pecado. E Jesus é o único homem na face da terra que pôde amarrar essa inclinação para o pecado que o ser humano tinha. E por isso ele dominou o pecado e ele morreu na cruz sem ter nenhuma mentirinha, nenhuma manchazinha de pecado. Jesus não cometeu. Só ele, sendo Deus, pôde vencer essa inclinação que todos nós temos. Por isso, se o salário do pecado é a morte, né? A recompensa da justiça, da santidade, Jesus não tinha nenhum pecado, ele tinha direito de ressuscitar. Por isso Jesus ressuscita não só porque ele é Deus, mas também porque é algo de justiça. Ele não tinha nenhum pecado, diz a palavra de Deus: não deixarás que o teu justo conheça a corrupção. Ele não pode apodrecer no túmulo porque ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus era santo, Jesus era Deus e nunca pecou. Por isso ele teve direito de ressuscitar. E este corpo que estava manchado, marcado pela morte, Jesus trouxe vida. E agora na Eucaristia, ele dá esse corpo ressuscitado para mim e para você. Na confissão, ele nos lava e nos prepara para um dia no céu termos um corpo glorificado na ressurreição da carne. Já pensou, meus irmãos? Nós comungamos o corpo ressuscitado de Jesus. Jesus é esse homem forte, mais forte que o demônio que estava nos aprisionando, e Jesus nos libertou. Você que vive a confissão, a comunhão com frequência, você já está vivendo a vitória de Cristo. E o demônio não tem poder sobre vocês. Eu quero contar para vocês um testemunho de como o reino de Deus, quando chega, o dedo de Deus, como Jesus fala, né? Onde o Espírito Santo de Deus chega, onde as pessoas rezam com fé, clamam e usam a autoridade do Espírito Santo, do seu batismo, o mal perde a força. Eu conheci duas pessoas que elas diziam, você com certeza já deve ter ouvido falar, principalmente pessoas do interior, tem muitas histórias, né, que contam assim, histórias assombrosas, história de lobisomem, mula sem cabeça, mulher de branco, que mais? Saci pererê, chupacabra, é tanta história, até extraterrestre que aparece, né? Tudo isso, mas você vê assim, né? Alguns são até personagens literários que foram criados por homens, e vampiro, tanta coisa. Mas você vai conversar com essas pessoas, principalmente pessoas idosas do interior, e eles vão jurar de pé junto que viram. E você duvida deles? Será que é verdade ou não? Meu irmão, a palavra de Deus em 2 Coríntios diz que o diabo aparece como ele quiser. Ele aparece, a igreja sabe disso, ensina isso. Ele, como anjo de luz que era, né? Ele pode se disfarçar de anjo de luz ou de qualquer outro personagem, né? Os padres exorcistas sabem disso. O demônio pode se manifestar, e principalmente em lugares distantes, aonde a fé cristã não é forte, não é amadurecida, essas superstições tomam conta. E de fato o inimigo ele brinca com as pessoas porque não tem uma fé segura. Você vê história de panela fazendo barulho, coisas que acontecem sozinhas, coisas estranhas. E duas pessoas que eu conheci disseram, irmão,
No meu interior acontecia isso, né? Lá no interior. Mas quando chegou a renovação carismática lá, e pessoas que rezavam ao Espírito Santo com fé, jogavam água benta nos lugares e tudo, acabou todas essas histórias. Quer dizer, a força do inimigo acabou. 2 pessoas me contaram a mesma história. Olha, no meu interior era desse jeito. Depois que chegaram pessoas que rezavam mesmo, com fé, e clamavam o Espírito Santo, acabou. Quer dizer, aonde chega o Espírito Santo, a força do inimigo acaba. Será que eu e você temos rezado consciente de que a oração é uma batalha? Jesus, no final do Evangelho, diz assim, ele termina dizendo: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, espalha. Se você não está combatendo, se você não reza, eu rezo para conseguir uma graça, eu rezo, mas se você não é uma pessoa de oração, é como Jesus disse, se você não junta com ele, você espalha. Se você não, quem não recolhe comigo, dispersa. Quem não está comigo, está contra mim. Nós acabamos sendo inocentes úteis, levados pela mídia, levados pelo pensamento mundano. Às vezes, sem perceber, nós nos colocamos contra os valores do Evangelho, os ensinamentos da igreja. Se você não é a pessoa do Espírito Santo, de rezar com fé, você não vai conseguir vencer as batalhas, porque não existe demônio, não existe tentação, não existe mal que seja maior do que a força da oração. Meus irmãos, nós somos fracos e pecadores. Agora, se nós rezamos, não existe nada mais poderoso que a oração, porque quem vem em nosso socorro é Deus. Não tem força das trevas na sua casa, na sua família, que seja maior do que a oração, uma pessoa que reza. E por fim, eu quero levar também para o lado da oração de louvor, de agradecimento. Uma vez aconteceu, 2 breves histórias. Uma vez aconteceu que o padre Rufus contou que ele estava fazendo uma oração de exorcismo numa jovem, e enquanto isso algumas pessoas em volta estavam rezando, intercedendo. E longe tinham jovens fazendo louvor a Deus. E o demônio, através dessa jovem, gritava assim: parem com isso, parem com isso. E o padre Rufo perguntava: em nome de Jesus, o quê? Pare o quê? E o demônio dizia: parem de louvar, porque isso é o que mais me atormenta. Parem de louvar a Deus. Então tinha um grupo de pessoas intercedendo, pedindo pela libertação da jovem. Mas mais do que essa intercessão, aquelas pessoas que estavam louvando a Deus irritavam o inimigo de Deus. Ele é vencido pelo louvor. É muito forte isso, meus irmãos. E eu disse que eram 2 histórias, essa do Padre Rufus e uma história que aconteceu aqui em casa, de um período no nosso mosteiro de grande batalha espiritual, e Deus nos deu essa passagem. Se você quiser anotar, 2 Crônicas, capítulo 20. Pode ler depois o capítulo todinho. Né? E uma grande multidão quer atacar o povo de Deus. E o rei, que era um homem santo, o rei Josafá, ele vai clamar a Deus: por favor, Senhor, tu sabes que eu te sirvo de todo o coração, vem em nosso auxílio, senão vão nos destruir. E um profeta recebe o Espírito Santo de Deus e proclama: essa guerra, diz o Senhor, não é vossa, mas é de Deus. O próprio Senhor combaterá por vocês. Não tenham medo. E o rei se prostra por terra, confia, acredita e diz assim: ouvi, habitantes de Jerusalém, crede em Deus e vós estareis seguros. Crede em seus profetas e sereis bem-sucedidos. E ele coloca os seus cantores para louvar na frente de batalha, e eles só fazem cantar e louvar os louvores de Deus, dizendo: celebrai o Senhor porque Ele é bom, porque eterno é seu amor, eterna é sua misericórdia. Enquanto eles cantam isso, os inimigos começam a lutar entre si e se dissipam. A vitória de Deus por meio do louvor, porque acreditaram, porque ouviram a voz de Deus. Tá vendo? Nosso Senhor nos chama a vencer pela oração e principalmente a oração de louvor. Qual vai ser o nosso propósito hoje, nesse dia, para vencer o mal, para entrar nessa batalha? Não precisa ter medo. Você vai entrar nessa batalha como? Louvando a Deus.
Quando acontecerem coisas difíceis durante esse dia, você vai dizer: obrigado, Jesus. Obrigado por essa fila do banco, está enorme. Em vez de você reclamar, a reclamação é louvor ao inimigo, dá força para ele. Você vai dizer assim: obrigado, meu Deus, por essa fila do banco, que eu vou poder rezar o rosário inteirinho durante essa fila. Vou poder ver os vídeos todos que eu estou atrasado, da quaresma. Agradece a Deus. Se você der uma topada, machucar, bater com a cabeça, são coisas pequeninas. Você vai dizer assim: obrigado, Jesus, porque eu posso participar um pouquinho do seu sacrifício. E eu uno esse sacrifício com o teu no altar para a salvação dos pecadores, a começar por mim. Eu ofereço pela minha família, e qualquer contrariedade que você passar nesse dia de hoje, você vai louvar a Deus. Durante o dia inteirinho hoje, você vai agradecer a Deus por estar vivenciando essa quaresma, pela confissão que você já fez ou que você vai fazer, por essa vida nova que Deus está te dando, pelo Espírito Santo que está agindo em você. Se você ora em línguas, durante esse dia, ora bastante em línguas. Deixe o Espírito Santo te usar, deixa que os santos anjos se unam a você, porque quando você louva a Deus, os anjos se aproximam de você. Louve com as suas palavras, né? E também no nosso livrinho, o aconselhamento que tem para esse propósito é você rezar muitas vezes o Glória ao Pai, em agradecimento a Deus. Isso é uma oração poderosa, oração de louvor. Muitas vezes durante esse dia rezar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você vai ver, meu irmão, minha irmã, que até mais leve você vai ficar. É maravilhoso louvar a Deus. Os anjos se unem a você quando você louva a Deus. Vamos rezar, né? Finalizar com esse propósito de louvar a Deus para vencer todo o mal. Oração final. Senhor Jesus, que ensinastes o verdadeiro valor e a força que há na oração, quando antes de entregar seus sofrimentos e a morte para salvar a humanidade, buscastes força rezando ao Pai. Peço-te que encha a minha alma com sinceros desejos de unir-se cada vez mais a Ti através da oração incessante. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça que é uma oração sempre no Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai conduzir sua oração. Que Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã, e te faça nessa quaresma crescer, subir, que o seu coração, como a gente diz na missa, corações ao alto. O nosso coração está em Deus, que o seu coração ele está subindo, ele está cada vez mais subindo para Deus. E a Páscoa será uma experiência maravilhosa, de abraço com Jesus ressuscitado. Que Nossa Senhora te abençoe e te ajude nesse caminho de encontro com o Senhor ressuscitado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.